Graça e paz, queridos. Graça e paz, Paz Church. Nós estamos aqui para compartilhar uma palavra com vocês. Vamos para o Ministério da Palavra. Marcos, capítulo 5, a partir do versículo 22. Eu quero ler esse texto. Ele é um texto um pouquinho grande, mas eu preciso ler o texto todo. Então eu queria pedir para você concentrar agora, prestar muita atenção mesmo na leitura desse texto. Marcos 5, 22 em diante diz assim: Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: minha filhinha está morrendo. Ela só tinha 12 anos. Vem, por favor, e põe a mão sobre ela para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. Estava ali certa mulher. Fica ligado, porque é sobre essa mulher que nós vamos falar. Mas eu precisava ler um pouquinho esse começo da história que envolve o Jairo. Estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha. Mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos: vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do sofrimento. Então, queridos, 12 anos que essa mulher sofria muito. Eu amo essa história. Eu sei que é uma história super pregada, eu sei que é uma história super conhecida, mas é impressionante como que a palavra de Deus se renova a cada manhã. Ela falou tanto no meu coração, né? Então, uma pessoa que estava ali sofrendo há 12 anos, a Bíblia diz que ela muito padecera à mão de vários médicos. Interessante isso, né? Porque quando a gente lê esse texto, a gente lê com a nossa perspectiva da medicina atual, não é? Mas sabe, por exemplo, sabe quando que foi descoberta a anestesia? Em 1846. Tem fotografias antigas de 1822, pessoas sendo operadas. Foi um dentista, inclusive, que descobriu a anestesia. Em 1846, em 1822 tem fotos antigas de pessoas amarradas, alcoolizadas, não é? Mordendo pedaços de borracha para fazer uma cirurgia. Eu estou falando de 1822. Vocês podem imaginar o que era a medicina há 2.000 anos atrás? Gente, até eu estava lendo que de cada 3 pessoas que entravam no hospital em 1822 para fazer uma cirurgia, 2 morriam, não é? Então era caótico. Agora imagina 2.000 anos atrás, e essa mulher padeceu. Ela padeceu na mão de vários médicos. Agora vocês estão entendendo melhor o que essa mulher viveu, o que ela sofreu, os medicamentos loucos que essa mulher tomou, que só piorava ela. Talvez ela tenha feito uma cirurgia dessa doida da Silva aí, não é? E essa mulher, a Bíblia diz que ela foi só piorando. E além dela ir só piorando, a Bíblia diz que ela, como é que fala assim? Tendo despendido tudo quanto possuía. Ela perdeu tudo, ela não tinha mais dinheiro. Então, irmão, olha esse quadro. Vocês conseguem ver esse quadro comigo? Um quadro tão terrível, não é? Ela era discriminada porque a pessoa, nesse quadro, não podia nem cultuar o Senhor, ela não podia entrar numa sinagoga, ela não podia tocar em ninguém. Ela virou uma pessoa excluída da sociedade. Agora, então, emocionalmente ela está detonada, financeiramente detonada, fisicamente detonada. 12 anos. Quantos anos?
12 anos. Não estamos falando de 12 dias, né? De 120 dias. Nós estamos falando de 12 anos. Meu irmão, mas foi só um toque. Ela tocou em Jesus. Olha só o versículo 30 que diz que no mesmo instante Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Meu Deus do céu. No mesmo instante, ele sentiu que saiu o poder dele, não é? E ele na hora, ele sentiu isso. Ele sentiu alguma coisa diferente, um toque diferente. Saiu o poder dele. Quem me tocou? E ele diz, todos te tocaram. Todos estão te tocando. Mas ele disse, não, alguém me tocou, porque eu senti que de mim saiu o poder. Então, irmãos, estava todo mundo tocando, mas uma pessoa tocou de uma maneira que arrancou o poder de Jesus. Quem está me entendendo? Quem está me entendendo? Não é? Então, que toque foi esse? Foi o toque da fé. Olha só o que diz 1 João 5,4. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. É com fé que a gente toca em Jesus e arranca poder dele. Não é? Essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, Hebreus 11,6 diz, de fato, sem fé é impossível agradar a Deus. É impossível. Então, estou passando por dificuldade com essa mulher, em todas as áreas, física, emocional, financeiramente, 12 anos, uma coisa que não me deixa nunca, não é? Está todo mundo ali em cima de Jesus, uma multidão. O que aquela multidão estava fazendo ali? Vocês lembram? Eu li no começo. Eles estavam ali porque o Jairo, que era muito famoso, fez um pedido para Jesus, e Jesus disse, eu vou lá e vou resolver essa parada. Então todo mundo queria ver. Então foi aquela multidão, todo mundo apertando Jesus. Mas uma pessoa no meio daquela multidão tocou Jesus com fé que saiu o poder dele. Agora, olha só que coisa interessante, gente. Só tem um detalhe. Em Tiago 2,17 diz que a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Então, se a fé não tiver obras, por si só a fé, ela está morta. Até o apóstolo Tiago faz uma comparação do corpo sem o espírito. Um corpo muito lindo, mas se não tiver o espírito, ele está morto. E ele fala assim é a fé. Ela é como se fosse o corpo, a fé. E a obra é o espírito da fé. Interessante. Se a fé não tiver obra, ela está morta. Então, é sobre isso que eu quero falar com vocês, né, nesse domingo. Eu quero falar com vocês nesse domingo sobre essa fé que atraiu o poder de Jesus. Porque essa mulher fez algumas coisas. Vocês estão comigo? Não é? Ela praticou obras. Não é? Ela colocou o espírito dentro desse corpo chamado fé. Deu vida para esse corpo chamado fé. Não é? O que ela fez? Não é? Então, irmãos, muito prática essa palavra, acho que muito pertinente para nós nesses dias. Uma fé que arranca o poder de Jesus. Então, essa fé, ela atraiu o poder de Jesus. Então, a obra dessa mulher, uma fé que pratica a obra. Não é? Então, não é só dizer eu tenho fé, eu acredito, não sei o que e tal. Não. A fé sem obras é morta. O que é que nós temos que fazer, então? Para a gente colocar vida na nossa fé. Esse é o tema nesse domingo, a fé que atraiu o poder de Jesus. Vamos ver então comigo rapidamente. Primeira coisa, uma fé que buscava ouvir falar de Jesus. Gente, isso aqui é muito, muito, muito chave. Concentra aqui, ó. Diga comigo assim, uma fé que buscava ouvir falar de Jesus. Quando eu li isso aqui, meu Deus, isso tocou demais no meu coração. Olha o que diz o versículo 27. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Irmãos, ela ouviu falar de Jesus. Não é? Veja bem, 12 anos, lembra? Eu fico imaginando como que ela estava fisicamente. Se ela fez uma cirurgia dessa doida, ou tomou medicamentos loucos desse, irmão, essa mulher estava muito debilitada há 12 anos. Com hemorragia, direto, não é? Sem a medicina que a gente tem hoje, essa mulher estava muito debilitada. Mas quando ela ouviu falar de Jesus, algo dentro dela acendeu, não é? E ela conseguiu se levantar para enfrentar aquela multidão. Meu Deus do céu, meu Deus do céu. Foi a fé. Agora, como veio essa fé? Está escrito em Romanos 10, 17. E assim a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. O que essa mulher ouviu a respeito de Cristo? Não é? Porque quando ela ouviu falar de Jesus, o que ela ouviu falar de Jesus levou ela para perto de Jesus. Isso é o suficiente. Quem está me entendendo? Então, irmãos, no meio, eu não estou falando só de ouvir coisas
ruins, não. Olha só, não estou falando só isso. Fica ouvindo só notícia ruim, só sobre morte. Não, nem estou falando sobre isso, não é? Eu estou falando sobre, às vezes, a gente está ouvindo coisas boas, mas muito pouco sobre Jesus. Não é? A gente está ouvindo pregações, olha só o que eu estou te dizendo. Está ouvindo pregações evangélicas, mas muito pouco sobre Jesus. Irmão, essa mulher ouviu falar, o texto diz assim, olha, que ela ouviu falar a respeito de Jesus. Quando ela ouviu falar a respeito de Jesus, ela tomou uma iniciativa. Ela foi por trás dele, no meio daquela multidão, do jeito que ela estava, e tocou no seu manto. Meu Deus do céu, como que isso me desafiou. Agora, o que é que ela ouviu? O que é que ela ouviu? Então, nós estamos aqui em Marcos 5. Em Marcos 3 aconteceu um episódio que ela ouviu. Qual foi o episódio de Marcos 2, 9? Não é? Ali. Qual foi o episódio? Daqueles homens que levaram o paralítico para cima do telhado, quebraram o telhado, baixaram o paralítico, não é? E Jesus, quando viu aquela situação ali, daquele homem diante dele, ele disse, os teus pecados estão perdoados. Os religiosos que estavam ali disseram, quem é esse para perdoar pecado? Ele disse, o que é mais fácil? Perdoar o pecado ou mandar ele se levantar e andar? Eles disseram, então é perdoar pecado. Ele disse, então, para que vocês saibam que eu tenho uma autoridade sobre a terra, levanta daí, pega o teu leito e anda. Ela ouviu essa história. O que ela ouviu? Ela ouviu que Jesus tinha autoridade. Ela ouviu que Jesus tinha autoridade para perdoar pecado. Ora, se ela estava imunda, se ela, aquele sangramento... Quando a mulher entrava no período menstrual, ela ficava imunda por 7 dias. Lá na casa dela tinha uma área que a mulher ficava ali por 7 dias. Ela não podia fazer nada, absolutamente nada, ela só podia ficar ali. Então, irmãos, no caso dela, que estava assim há 12 anos, ela nem deveria estar lá, porque ela estava imunda. Mas o que ela pensou? Ele tem autoridade para perdoar pecado. Quem está comigo? Não é? Ela ouviu isso. O que ela ouviu falar de Jesus? Ela ouviu da autoridade dele, de perdoar pecado. Ela ouviu em Marcos 4, um capítulo antes, ela ouviu que Jesus deu uma ordem, repreendeu o vento e mandou o mar se calar. Ela ouviu que Jesus tinha autoridade sobre o vento e o mar. Ela ouviu que os discípulos disseram, atordoados, impressionados, eles disseram, quem é esse que manda no vento e no mar? Ela ouviu falar isso. Ela ouviu sobre o poder de Jesus. Ela ouviu que Jesus ressuscitou mortos. Ela ouviu que Jesus transformou água em vinho. Ela ouviu o que estava escrito em Lucas 6,19, e todos da multidão procuravam tocá-lo porque dele saía poder. Foi por isso que ela foi lá. Ela não foi lá à toa, gente. Ela não foi lá numa aventura. Eu vou lá nesse outro curandeiro, talvez ele me cure. Não, ela ouviu falar dele. Ela ouviu que quem tocava nele era curado. Ela ouviu que ele tinha autoridade sobre o mar, não teria autoridade sobre uma doença. Ela ouviu que ele ressuscitou um morto, não poderia resolver a situação dela. E sabe o quê? Ela ouviu sobre o amor dele, porque ele já tinha perdoado a mulher flagrada em adultério, não é? Ele disse, vai, não peques mais. Ela pensou, puxa vida, e se ele perdoou aquela mulher que fez uma coisa tão grave quanto mais eu, que eu só tô numa situação imunda, de uma forma natural. Então, irmãos, por ela ouvir falar de Jesus, ela foi lá. Então, eu quero te fazer um desafio. Eu quero te fazer um desafio nesse domingo. Você tem buscado ouvir falar de Jesus? Sabe, irmãos, a fé que vai tirar poder de Jesus, no meio de uma situação que nunca muda, numa coisa que parece que nunca dá certo, não tem mais solução, 12 anos, entra ano, sai ano, eu vou num lugar, alguém me engana, eu faço uma cirurgia, eu vou para outro lugar, agora eu tomo um remédio, 12 anos, nunca resolve. Qual que é o primeiro segredo? Eu buscar ouvir a respeito de Jesus. Eu quero te perguntar, para você que está em casa, não é? Você tem buscado ouvir a respeito de Jesus? O que você sabe que Jesus pode fazer? Sabe, irmãos, eu acho que eu tenho me preocupado, porque parece que o que nós estamos vivendo, para alguns, é maior do que Jesus. Mas a Bíblia diz que, meu Deus, Jesus tem autoridade, tem poder
nos ama o suficiente para nos livrar de toda doença. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, queridos? Então, desafio. Assista pregações. Top. Leia livros. Faça isso. Mas faz uma seleção. Está falando de Jesus? Ou só é uma pregação motivacional? Está falando a respeito de Jesus? Então se encha disso. Porque você vai ver o que é que vai acontecer com essa mulher, porque tudo começou na vida dela, a transformação na vida dela, no versículo 27, quando ela ouviu falar de Jesus. Muito bem, segundo lugar, o que é essa fé que atrai o poder de Jesus? Em primeiro lugar, então, é uma fé que busca ouvir a respeito de Jesus. Em segundo lugar, uma fé que pensa com a mente de Cristo. Olha só o que diz Marcos 5, 28. Porque ela pensava, se eu tão somente tocar em seu manto, eu ficarei curada. Então, quando ela ouviu falar de Jesus, de tudo que Jesus era capaz, da autoridade dele, que ele era um filho de Deus, que ele dominava ventos e mar, que ele andava sobre as águas, que ele expulsava demônios, que ele era Deus. Quando ela ouviu tudo isso, ela falou assim, o que ela começou a pensar? O que ela começou a pensar? Se eu tão somente tocar na sua roupa, eu serei curada. Ela não ficou pensando em todo o dinheiro que ela gastou, no ódio que ela tinha daquele médico, ou daquele outro, ou da situação que ela estava agora. Ela não ficou pensando nisso. Quem está comigo? Mas ela pensou, se eu tocar nele. O Marco diz, porque ela dizia consigo mesma. É mesmo do que pensar, né? Sabe, você falar para você mesmo, rapaz, se eu só tocar, eu tô tão fraca, tão esgotada fisicamente, e também alguém pode me ver, eu tenho que ir disfarçada, porque se eu for vista pela polícia religiosa, eu vou ser presa. Não é? Então, tá tão difícil, mas pode ser que eu não consiga dar um abraço nele, pode ser que eu não consiga receber uma palavra dele como outros receberam uma palavra, não é? Dele, porque ela estava buscando saber de Jesus. Ela estava buscando saber de Jesus. Então ela já sabia que ela curou o filho do centurião, ou o servo do centurião, com uma palavra. Mas ela podia não ter condição de falar com ele. Mas se ela pelo menos tocasse na sua roupa. Sabe o que significa isso para mim? Irmãos, o pensamento dela estava tão bom, porque ela começou a ouvir falar de Jesus, que ela pensou assim, eu posso não entender tudo, eu ainda não entendo tudo, eu posso não saber orar como convém, não é? Eu posso não entender todas as escrituras, mas basta um pequeno toque, basta uma pequena fé. Jesus não disse isso? Se nós tivermos uma fé tão pequena como um grão de mostarda, nós diremos ao monte, ergue-te, levanta-te ao mar, e lança-te ao mar, e ele te obedecerá. E ela pensou assim, basta um pequeno toque, e eu serei... Olha o pensamento dela, gente. Meu Deus, que pensamento top essa mulher tem. Eu estava pensando nesses dias assim, meu Deus, por que a dificuldade do crente pensar com a mente de Cristo? Eu estava nessa oração, né? Compartilhei com a minha família. Eu estava nessa crise, Senhor, por quê? Qual é a dificuldade? Da gente pensar com a tua mente. Da gente pensar assim, não, rapaz, se esse ano vai passar tudo isso e vai acontecer uma coisa boa na minha vida, no Brasil, na minha família. Por que a gente não fala conosco mesmo? Coisas assim. Por que a gente tem uma facilidade de dizer, puxa vida, as coisas só estão piorando, por que a gente só fala mais assim, não é? Eu estava nessa crise, assim, com Deus, orando, Senhor, por que o crente não pensa com a tua mente? Por que ele não fala consigo mesmo, baseado no que ele sabe a teu respeito? Não é? Aí, irmãos, eu quero compartilhar isso com vocês aqui, ó. Aí me veio esse versículo, 1 Coríntios 2,16. Nós já temos a mente de Cristo. Meu Deus! Peraí! Nós temos a mente de Cristo. Aí olha só o que diz 2 Timóteo 1,7.
Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia. O que é que Deus não nos tem dado? Me ajuda aí. Espírito de covardia. O que é que Deus não nos tem dado? Esse espírito aí é mente, pensamento. Entende? Então esse espírito de covardia, ele não deu para nós uma mente medrosa. Não, isso não é de Deus. Ele não nos deu uma mente medrosa. Olha a continuação do versículo. Mas ele nos deu uma mente, um espírito de poder, de amor e de moderação. Vamos comigo? Me ajuda aí. O que é que Deus não nos deu? Ele não nos deu uma mente covarde, medrosa. Não, ele não nos deu. O que é que ele nos deu? O que é que ele nos deu? Uma mente, um espírito de poder, de amor e de moderação. Agora escuta bem, olha só a revelação. Essa palavra moderação, soforismos no grego, significa estabilidade de mente, autocontrole, mente saudável. Então olha só, traduzindo, ele não nos deu uma mente medrosa, ele nos deu uma mente poderosa, amorosa e saudável. Diga, eu tenho a mente de Cristo. Então, irmãos, essa mulher, por que ela atraiu o poder de Jesus? Por que Jesus disse, mulher, a tua fé te curou? Olha o que Jesus disse para essa mulher. Foi a tua fé. Foi a tua fé que fez esse milagre. Você é demais. Por que essa fé atraiu esse poder de Jesus? Primeiro, porque era uma fé que ficava ligada, antenada. Eu quero saber mais. O que ele pode fazer? Qual a autoridade dele? Não é? Qual a identidade dele? Ele é filho. O lugar, qual a posição espiritual dele? A destra de Deus. Ela sabia. Ela ouviu falar de Jesus. E quando ela ouviu, isso provocou na mente dela um pensamento saudável. Pensa, irmão, pensa comigo. Eu quero que vocês pensem comigo. Eu não estou falando de alguém, né, saudável, que quer um carro novo, que quer uma casa própria, bonita. Não! Eu estou falando de alguém, irmão, que está morrendo. Eu estou falando de alguém que não tem dinheiro. Eu estou falando de alguém que não tem mais nenhuma força para lutar. Mas porque ouviu falar, aprendeu a pensar direito. Vai dar certo. Vai dar certo. Vai dar certo. Eu vou tocar nele. Eu vou enfrentar todo mundo. Eu vou enfrentar aquela multidão. Eu vou conseguir. Eu vou conseguir. Eu vou pegar nele. Vai dar. Eu vou. Nós temos a mente de Cristo. Deixa o diabo te enganar, não. Nós temos a mente de Cristo. Ele nos deu uma mente saudável. Aleluia. E terceiro lugar, qual que é essa fé que arranca como imã o poder de Jesus? É uma fé que nunca desiste. Olha só, irmão. Lembra que eu falei? A fé sem obras é? Eu tenho fé. Não, irmão. O apóstolo Tiago diz, então me mostra com as tuas obras a tua fé, não é? Então é uma fé que vai lá, procura saber, estuda, quer saber, pergunta, age. É uma fé que enche o pensamento de coisas que tem a ver com Cristo, não é? Que tá em linha com Cristo, com o pensamento de Cristo. Mas também é uma fé que nunca desiste. Olha só, irmão, versículo 26 e 27. Ela padecera muito sob cuidado de vários médicos e gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, ela só piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou em seu manto. Olha, irmãos, vocês concordam comigo que essa mulher tinha todos os motivos para desistir? Concordam? Irmãos, olha, como eu disse, ela padeceu muito na mão de muitos médicos. Ela podia dizer assim, olha, para ela mesma, olha, sabe o quê? 12 anos. Eu já fui com todos os melhores médicos de Israel, ela era rica. Tudo indica que essa mulher era muito rica, não é? E não tem jeito o meu caso. O meu caso não tem solução. Não sei se você já pensou assim a respeito de algo para você, né? Porque aqui, irmão, cabe qualquer coisa, cabe nossa vida financeira, cabe nossa família, cabe nossos projetos, cabe nossa saúde, cabe tudo. Não é? Parece que estou tentando, eu estou lutando, tantos anos, olha que não dá certo. Sabe uma coisa? Eu vou mudar minha oração, eu vou orar por paciência.
só para eu aguentar, não é? Eu vou mudar a minha oração. Oh, Senhor, dê-me paciência para eu me conformar com isso aí, com essa doença. Porque lá no céu eu vou ser sarada. Entende? Eu acho que tem muito crente já pensando assim. Não é? Volta logo, Jesus, volta logo, volta logo, volta logo. Não tem nada a ver, eu não tenho nada contra isso, eu também quero que Jesus volte. Mas tem muito crente que já desistiu agora. Já está desistido. Ele já jogou a toalha. Ele já jogou a toalha para o país, ele não acredita mais em nada, ele não acredita que pode melhorar, ele não acredita mais nas pessoas, ele não acredita mais em nada, então ele está assim, Senhor, volta logo, porque lá no céu não vai ter esse problema. Não, irmão! Essa mulher, quando Jesus chegou, ele não encontrou ela desistida. Isso que eu acho tremendo. Porque ela poderia estar na casa dela. Se for da vontade dele, ele vem aqui. Irmão, o que eu ouço de crente falar isso? Tipo assim, não, se um homem de calça verde, de paletó quadriculado e de chapéu, não é? E com uma bota de agricultor e vier falar comigo, então é de Deus. Sabe assim, irmãos, umas coisas sem pé nem cabeça. Isso é quando a pessoa não quer que aconteça. Quando ela quer que aconteça, ela diga assim, se vier um homem falar comigo é porque é para fazer. Ou seja, irmão, as pessoas desistem com tanta facilidade. Quem está me entendendo? E essa mulher, 12 anos, vai lá com o médico, engana ela. Deu tudo errado, gastou um dinheirão. Ela soube de outro. Ela foi lá com outro. 1 ano se passou e nada. Ela foi com outro. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo? E ela vai com o outro. E aí o outro, olha, o que eles fizeram está tudo errado. Esse medicamento aqui que você tem que tomar, baba de morcego, vai te curar. E tem que encontrar um morcegão desse jeito. E ela fez. E ela tomou. E não aconteceu nada. 2 anos se passaram, 3 anos, 5 anos. Até que chegou um com ela e disse, olha, tudo que eles fizeram está tudo errado, só tem um jeito, cirurgia. Mas não tem anestesia ainda. Mas a gente vai te amarrar e vai te encher de álcool, não é? Vai te embriagar e você vai... Irmão, pensa. 12 anos, quando Jesus chegou, ela estava lá. Quem está me entendendo? Eu vou tentar mais uma vez. Eu vou tentar de novo. Agora eu vou conseguir. Agora vai dar certo. Eu amo isso. Ela poderia desistir, ela tinha todos os argumentos para desistir. Outra coisa que ela podia dizer assim, gente, como é que eu vou lá com ele? Se eu for descoberta, não é? Eu não posso nem sair de casa. Entende? Ela tinha todas as desculpas. Irmão, eu vejo tantas pessoas dando tantas desculpas. Ela tinha todos os argumentos para dizer, olha, Senhor, eu desisti. Não é? Se o Senhor quiser, vem aqui na minha casa. Não. Ela foi lá. Quem está me entendendo? Aí, olha só, irmão, deixa eu terminar esse ponto, lendo para vocês Hebreus 6,12. Sejam imitadores daqueles que, pela fé e pela perseverança, herdam as promessas. Como que se herda uma promessa? Bem forte. Como que se herda uma promessa? Pela fé e pela perseverança. A fé é a fé. A perseverança é a obra. Lembra? A fé sem obra está morta. Eu tenho fé, eu acredito em Jesus. Irmãos, se eu perguntar quantos que estão me assistindo, não é? Acreditam em Jesus. Todos nós. Então nós temos fé. Só que a fé sem obra, ou seja, se a fé desiste no meio do caminho, não era fé. Era uma esperançazinha que já passou. Porque a fé nunca desiste. Amém, queridos? Hebreus 10:38 diz, todavia o meu justo viverá pela fé. Mas se ele desistir, nele não se alegra a minha alma. O justo viverá pela fé. Mas tem algum justo aqui? Deixa eu ver. Irmãos, todos nós fomos justificados pelo sangue de Jesus. Ele se fez pecado para que nós fôssemos feitos a justiça de Deus. Então nós somos justos. Aleluia. Ok? Agora ele diz que o justo viverá pela fé, mas se nós desistirmos, é a obra. Então não era a fé. Então eu não vou me alegrar nele. Lembra como que eu agrado a Deus? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém, queridos? Muito, muito, muito poderoso. Muito poderoso. Então, eu quero te fazer essa pergunta nesse domingo. Tem algum motivo que você diz assim, eu desisti porque isso?
Ou então, eu vou desistir porque aquilo outro. Ah, porque tantas coisas já aconteceram. Eu já tenho tentado tanto e não tenho conseguido. Olhe para essa mulher. Essa mulher estava ainda resistindo quando Jesus chegou na vida dela. E ela disse, eu vou lá. E se eu tocar nele, se eu apenas tocar na roupa dele, basta isso, eu vou ser curado. Aleluia. E o último lugar para a gente orar, queridos. Último lugar. Aleluia. Então, qual que é essa fé que arranca poder de Jesus? Que Jesus é surpreendido, não é? Que coisa linda, que fé poderosa. É uma fé que busca ouvir falar de Jesus. Fica ligado, fica ligado. Ouça falar de Jesus. Pregações que vocês estão ouvindo, está falando de Jesus mesmo? Continua ouvindo. Segunda coisa, uma fé que pensa em linha com a mente de Cristo. E terceiro lugar, uma fé que nunca desiste. E último lugar para a gente orar, uma fé que dá testemunho da glória de Deus. Eu quero terminar com isso. Aí eu quero ler com você, a partir do versículo 30, diz assim, no mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído, bem forte, saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou, quem tocou em meu manto? Responderam os seus discípulos, vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas, quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe a verdade. Diga comigo, contou-lhe a verdade. Ela contou o que aconteceu com ela. Agora, olha só que coisa interessante, gente. Eu acho tremendo isso. Porque, irmãos, Jesus, quando ele sentiu o poder saindo dele, eu creio, irmãos, que ele sabia quem era. Eu creio. Isso aí eu quero saber, né, quando eu chegar no céu. Mas eu creio que ele sabia. Então ele ficou procurando ela. Eu preciso dela. Eu preciso que ela fale o que aconteceu com ela. O testemunho dela. Então ele ficou procurando ela. Só que ela estava escondida, né? Ela viveu tantos anos escondida, não é? Debaixo daquele, não é? Daquela, escondida naquela caverna que ela viveu por tantos anos, escondida de todo mundo, que ela não falou nada, ela foi caladinha. Mas a Bíblia diz que ela sentiu que ela foi curada. Quem está comigo? No momento que ela tocou, a Bíblia diz, nós lemos, que no momento que ela tocou, ela sentiu que ela foi curada, mas ela ficou caladinha. E Jesus diz, eu quero saber, cadê? Onde é que ela está? Onde é que ela está? E Jesus ficou procurando por ela. Olha só, irmãos, o que Deus vai falar contigo agora. Aí quando eu penso que os olhares deles se cruzaram, pá, aí Jesus olhou. E quando Jesus olhou para ela, aí a Bíblia diz que ela se tremendo, né? Ela estremecida, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos pés de Jesus e, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Aí que ela vai ouvir, filha, a sua fé te curou, vá em paz, fique livre do seu mal. Agora olha o que eu vou te falar. Olha o que eu vou te falar. Por que Jesus queria tanto esse testemunho? Agora você vai entender. Por que ele queria tanto esse testemunho? Quando eu li isso aqui, eu disse, meu Deus do céu, que tremendo, que tremendo. Por que ele queria tanto esse testemunho dessa mulher? Agora eu vou voltar lá para o Jairo. Lembra como nós começamos a história? O Jairo disse à minha filhinha, 12... Não tem coincidência na Bíblia. Quantos anos tinha a menina? 12 anos. Quantos anos a mulher estava doente? 12 anos. Essas histórias se cruzaram. Então, interessante, elas se cruzaram, essas histórias. Uma precisava da outra. Então, quando o Jairo disse, a minha filhinha está doente, a morte, aí Jesus disse, eu vou lá vê-la. E quando Jesus foi, aquela multidão foi com ele, aí a mulher pensou assim, é agora, porque ninguém vai prestar atenção em mim, ninguém vai me ver. Está todo mundo ligado nesse negócio do Jairo aí. É agora que eu vou fazer aquele plano, vou colocar em prática aquele plano, agora que eu vou tocar nele. E aí ela toca. E aí Jesus para tudo e denuncia a mulher, ele quer saber. E ela conta tudo, conta toda a verdade. Agora, por quê? Por quê?
Porque naquele momento que acontece isso, que ela dá o testemunho, todo mundo viu aquilo acontecer, aquela mulher que por anos fez tantas, cirurgias e tomou tantos remédios e 12 anos sofreu, e ela estava curada, todo mundo viu, inclusive o Jairo. Naquele momento alguém chegou com Jairo e disse: Jairo, não incomode mais o mestre, a tua filha morreu, agora o Jairo tem o testemunho dela. Quem está comigo? Você está entendendo que a fé que atrai a presença de Deus é uma fé que dá testemunho? Porque o seu testemunho vai edificar a fé do outro. Irmãos, aí o Jairo falou assim, quando ele ouviu, Jesus olhou para ele e disse: Jairo, para mim, creia somente. O que é que ele está dizendo? Viu o que curou a mulher? Foi a fé dela. A fé sem obras é morta. Viu, Jairo? Então vamos lá. Coragem, não desista. Faça tudo como ela fez. Não desista. Pense aqui, comigo. Fique comigo. Pensa comigo. Mente de Cristo. Aleluia. Aleluia. Creia somente. Creia somente. Irmãos, e aquele testemunho daquela mulher edificou a fé do Jairo. Quem está comigo? Então, queridos, eu quero te desafiar nessa noite, onde você estiver, lá na sua casa, fique em pé. Aqui, os irmãos que estão aqui comigo, pode ficar em pé, nós vamos orar, eu quero terminar orando. Porque, irmãos, todo mundo tocou em Jesus, mas só uma mulher arrancou o poder dele. Por quê? Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Essa é a vitória que vai vencer, irmãos, qualquer crise que nós passarmos, a nossa fé. Mas a fé sem obras é morta. A fé precisa ouvir falar de Jesus. Isso tem que ser uma iniciativa minha. Encha o seu coração da palavra de Cristo. Depois, aprenda a pensar com a mente de Cristo. Ei, Cristo está dentro de você. Como assim a mente de Cristo? Cristo está dentro de você. Você só precisa se conectar com a mente dele. Pensar os pensamentos dele. Aleluia, aleluia. Glória a Deus. E nós vamos orar agora, irmãos, por essas coisas. Também nós vamos buscar essa fé que nunca desiste. E nós vamos contar, nós vamos dar testemunho das coisas boas que Jesus já fez na nossa vida. Você tem contado para as pessoas? Quando a pessoa vem falar para você, vida, azar, crise, morte, miséria, e vem contar quantos mortos. Você tem falado para ela assim, cara, deixa eu te contar uma história de Cristo. Deixa eu te contar o que Cristo fez na minha vida, ou na vida de uma pessoa que eu conheço. Seja há muitos anos atrás, ou seja, há uma semana atrás. Você tem dado testemunho de Cristo? A Bíblia diz lábios que confessam, não é? Lá em Hebreus fala de nós apresentarmos a Ele sacrifícios de louvor a Deus, que são lábios que confessam o seu nome. Uma fé que atrai o poder de Deus é uma fé que dá testemunho. É uma fé que dá testemunho. Talvez você vai contar o seu testemunho para um Jairo desse que já desistiu, que já baixou a guarda, que já está chorando pela sua morta. E Jesus está falando para ele assim, olha, através de você, creia somente. Creia somente. Faça como eu. Creia somente. Você vai dizer para essa pessoa, aleluia, aleluia. Irmãos, hoje nós estamos num momento que a gente pode colocar essas coisas em prática. A gente pode compartilhar isso na nossa rede social. A gente pode conversar com as pessoas. A gente pode mudar um pouco o assunto, quando esse assunto for só morte e derrota. A gente pode levar essa pessoa a ter essa fé que atrai como imã o poder de Jesus. Coloque a mão no seu coração. Muito obrigado, Espírito Santo. Obrigado por essa história dessa mulher. Que linda história dessa mulher. Deus, que linda história. Senhor, ela tinha tudo para desistir. Que situação difícil que ela estava vivendo. Eu diria até impossível. Impossível. Mas que sabedoria dessa mulher de buscar ouvir falar de Jesus. Senhor, conduz a igreja por esse caminho. Buscar ouvir falar de Jesus. Deus, conduz a igreja para a igreja tomar posse dessa promessa, que a igreja já tem a mente de Cristo. O Senhor não deu espírito ou mente
de medo, mas o Senhor deu uma mente cheia de poder, cheia de amor, cheia de moderação, que é uma mente saudável. Ó Deus, o Senhor já nos deu essa perseverança. A tua palavra diz que aquele que desiste não agrada o Senhor. Então o Senhor já nos deu essa perseverança. Jesus nunca desistiu de nós. Ó Deus querido, Deus santo, e nos dá, Senhor, essa oportunidade de nós contarmos não só o nosso testemunho, mas aquilo que o Senhor tem feito no meio da igreja para edificar a fé das pessoas. Ó Deus, em nome de Jesus, agora eu oro por essa pessoa que está em casa, por essas pessoas que estão aqui. Ó Deus que ressuscitou Lázaro. Ó Deus que tem autoridade sobre os ventos e sobre o mar. Ó Deus que anda sobre as águas. Ó Deus que transforma a água em vinho. Deus que multiplica os pães. Jesus que multiplica pão. Jesus que faz milagre, que faz o dinheiro aparecer dentro do peixe. Ó Jesus, nós invocamos o Senhor nesse domingo, sobre essas famílias, sobre essas pessoas cansadas de lutar. Elas estão cansadas, Senhor, de serem enganadas. Elas estão lutando há 12, 24, 48 anos. Ó Deus, em nome de Jesus, eu oro, Senhor, que venha salvação, eu oro que venha cura. Senhor, eu invoco o teu nome sobre essa família, invoco a cura do câncer, invoco a cura, Senhor, de qualquer doença, invoco, Senhor, a cura ou o restabelecimento do sistema imunológico de cada crente, de cada pessoa que está nos assistindo agora, Senhor, para que esse vírus não lhe faça mal, para que esse vírus não mate, não destrua, mas para que ele seja combatido, vencido pelo sistema imunológico. Senhor, em nome de Jesus, nós enchemos a nossa mente da Tua palavra e liberamos vida. Se habita em nós o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, o mesmo Espírito também vivificará o nosso corpo mortal, e nós invocamos o Espírito Santo, revivificando, trazendo vida no nosso corpo mortal nesse domingo, em nome de Jesus. Muito obrigado, queridos. Eu amo vocês. Deus abençoe.